Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roger Daltri e esse é o canal Geografia em Pauta. A pauta de hoje é o debate ecopolítico, evolução, impasses e alternativas frente aos principais problemas ambientais que observamos no dia a dia. Um dos grandes desafios do século XXI é a urgência de adoção por parte das nações de uma postura de comprometimento em relação à gestão e à preservação dos recursos naturais do planeta. Para isso é necessária a divisão de responsabilidade e a adoção de estruturas multilaterais de fiscalização mútua para que o todo não seja prejudicado pela ação isolada de quaisquer das partes. O advento do ambientalismo moderno vai estar atrelado até o início da década de 1960, porque até ali breves registros de ações sobre o cuidado com a preservação da natureza tinham interesse basicamente econômico, já que relatavam preocupações pontuais para evitar o esgotamento de algum recurso específico, como estabelecer limitações à caça ou ao número de animais que poderiam ser acondicionados em um determinado tamanho de pasto. Nessa época, a explosão populacional e o crescente debate sobre as diferenças socioeconômicas entre as nações, muitos países se tornaram independentes, sendo a maioria pobres, com base em ideias no determinismo geográfico, criaram um contexto fértil para o fortalecimento das teses neomalthusianas. Elas resgatavam as teorias do economista Thomas Malthus, que no início do século XIX havia postulado a necessidade de controle da natalidade para evitar um colapso alimentar da humanidade. Foi nesse contexto que surgiu o Clube de Roma. Mas é importante falar rapidamente do determinismo geográfico. Ele busca justificar condições socioeconômicas das sociedades ou países a partir de limitações das condições ambientais locais. Com esse pensamento, surgiram afirmações como país que não possui carvão mineral não tem como se desenvolver, ou sociedades que vivem em climas muito quentes são pouco efetivas no trabalho. Ideias que foram superadas posteriormente. Em 1968, um grupo de cientistas e de políticos reuniram-se na capital italiana e fundaram o chamado Clube de Roma, organização pioneira no debate dos problemas ecológicos globais. Após 3 anos, em 1971, publicaram o relatório Os Limites do Crescimento, em que reconheciam a existência de limites da natureza aos quais estavam sendo perigosamente pressionados pela humanidade. O relatório Os Limites do Crescimento fundamentou e inspirou a maioria dos debates ocorridos na primeira grande Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, promovida em Estocolmo, capital da Suécia, pela ONU em 1972. O documento final de conferência recomendava a adoção de políticas de controle de natalidade, especialmente nos países mais pobres, claro, afetado pelas ideias neomalthusianas e o surgimento também de ideias ecomalthusianas que associavam aos mais pobres a pressão sobre o meio ambiente. A Conferência de Estocolmo trouxe para o debate mundial alguns importantes frutos. O mais significativo, o relatório Brundtland. Um dos mais importantes frutos da qualificação dos debates ambientais após a Conferência de Estocolmo foi a publicação, em 87, do relatório Nosso Futuro Comum, que ficou mais conhecido pelo nome da pessoa que coordenou a elaboração desse documento, a norueguesa Gro Harlem Brundtland. Esses importantes avanços nesse documento se destacou por atrelar a luta pela preservação ambiental a outras temáticas socioeconômicas e utilizar pela primeira vez a expressão desenvolvimento sustentável, que é um modelo de progresso que prevê a integração entre a economia, a sociedade, o meio ambiente. Em outras palavras, é a noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a proteção ambiental. A partir da compreensão dessa lógica de um meio ambiente que precisava ser discutido, outras importantes conferências vão acontecer pós a Conferência 72, como a Conferência Rio 92, influenciada inclusive pelo relatório Brundtland, que inspirou debates ocorridos na Eco 92, que foi a segunda grande conferência da ONU sobre o meio ambiente. Tão importante quanto a conferência em si foram as manifestações populares que vão ocorrer em vários lugares do mundo naquele momento. Entre as importantes contribuições da Rio 92 para o debate ecopolítico mundial destacam-se a Agenda 21, que é um programa de incentivos à adoção de medidas locais e globais que permitam que no século XXI seja marcado por avanços de preservação ambiental, na redução das diferenças socioeconômicas e na manutenção da paz mundial. A Carta da Terra, que é um documento que estabelece os direitos da biodiversidade das futuras gerações, que começou a tomar forma em 95 e teve sua versão final no ano 2000. E o Protocolo de Kyoto, um acordo voltado à redução da emissão de gases de efeito estufa, a fim de diminuir o aquecimento global. Infelizmente, após notáveis avanços e o clima otimista em 92, na Rio 92, as décadas seguintes representaram um período de praticamente inexpressivo
debate sobre ecodiplomacia internacional e impasses na ecodiplomacia internacional. A pouca efetividade das conferências foi nítida no fracasso de tentativas de acordo e refletiu em profundas contradições nas prioridades humanas. Se para o insucesso da Conferência de Joanesburgo em 2002, também conhecida como Rio+10, havia desculpa dos reflexos marcantes dos atentados do 11 de setembro de 2001, a Rio+20 demonstrava o quanto era difícil colocar em prática acordos ambientais consensuais e respeitados por todos os países. Um exemplo marcante desse descompasso é o Protocolo de Kyoto. As negociações que visavam a redução da emissão de gases de estufa para combater o aquecimento global iniciada na Rio 92 desencadearam outro acordo em 97, na cidade japonesa que lhe emprestou o nome. As metas para a redução desses gases distribuídos pelo protocolo seguiram o princípio de responsabilidade comum, porém, infelizmente, não foram atingidas. Uma das poucas propostas do protocolo de Kyoto se referia ao sistema de cobrança multa e estabelecimento entre os países com a instituição do chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, que criou um mercado de créditos de carbono. Para garantir que o fracasso de alguns países no cumprimento de suas metas específicas não prejudicasse as metas globais estabelecidas, foi concedido a eles a opção de que não conseguissem atingi-las, eles poderiam adquirir crédito de países que conseguissem atingi-las, os chamados créditos de carbono, comprando de outros países signatários que tivessem ultrapassado suas metas originais de redução ou financiando projetos ambientais em diversos outros países, preferencialmente no mundo periférico. Infelizmente, a dualidade entre o capitalismo e a sustentabilidade é algo que permeia a nossa sociedade e que tem dificultado discussões ambientais mais sérias com acordos que possam ser colocados no papel e em prática no nosso dia a dia. Tentativa de estabelecimento de outros acordos, como o Acordo de Paris, como a Conferência das Partes, a COP21, e discussões sobre o aquecimento global e os seus problemas são muito importantes no nosso dia a dia, mas ainda esbarram nos problemas que o crescimento econômico ele impõe para a dinâmica de discussão de questões ambientais. É importante notar que a nossa humanidade precisa ser sustentável, só que a gente precisa rediscutir nosso método de consumo da natureza. Pessoal, a gente fica por aqui, até a próxima aula. Ouça a gente também no podcast, mais informações, nós temos o podcast Geografia em Pauta, e a gente espera vocês lá. Obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima.